Projeto de ensino com a temática de a importância de uma boa didática e conhecimentos musicais para o sucesso do ensino de linguagem musical, do autor Jefferson Souza, turma de licenciatura em música, tutor Billy Anderson Nunes Costa. Esse tema foi elaborado com base nos estudos dos doutores mencionados neste projeto, especialistas tanto na área de comunicação, como também na área do ensino musical. Então, baseado nos estudos dos doutores aí mencionados e também nas experiências que eu tive durante os estágios obrigatórios da faculdade, foi detectado esses aspectos da importância tanto do conhecimento musical que o professor de música precisa obter, como também as didáticas, as estratégias corretas para o sucesso do ensino de música em sala de aula, tanto em espaço formal como em espaço não formal de música. E seja, então, o que o professor de música precisa ter básico, né? Os pilares para que essa aula obtenha sucesso, para que ele alcance os objetivos, para que ele reconheça, dentro dessas estratégias, caminhos que o levem para o sucesso do ensino de música, para que os seus ouvintes, no caso os alunos, consigam entender os princípios básicos da música, que essa aula seja interessante e que os resultados aconteçam. Então, baseado nesses estudos por esses doutores de comunicação e educação musical e também nas experiências de estágio, né? O ensino da linguagem musical, ele já é, né, de acordo aí com a lei federal, né, de 2008, né, a lei número 11.769, de 18 de agosto de 2008, né, ela dispõe da obrigatoriedade do ensino de música na educação básica. Então, baseado nisso, a gente percebe que já existe a obrigatoriedade do ensino de música no ensino público. Então, chama mais a responsabilidade aos músicos, né, que desejam trabalhar com essa área, de que obtenham a formação acadêmica necessária e que também sejam sensíveis às mudanças no processo de educação e também nas estratégias corretas para a introdução dessa disciplina para os alunos em sala de aula. A música, ela faz parte já do nosso cotidiano, ela está presente em diversos aspectos do nosso dia a dia, né? Sempre nosso ouvido está captando sons, seja caminhando, trabalhando, em qualquer momento em que nós estamos no nosso dia a dia, a música está presente em trilha sonora, no nosso fone de ouvido, nas atividades escolares, nos sons do trânsito, do dia a dia, sempre a música está presente. Então, aí há um caminho aberto para o ensino, há aí um caminho de estratégia para que os ouvintes entendam que a música está presente no nosso dia a dia. Um pensamento aí do estudo do Dr. José Miguel Wisnik, né, que diz que a música ela já está presente, as pessoas estão imersas, né, como já foi mencionado, num mundo onde existem informações sonoras, né? A música está o tempo todo falando conosco e muitas vezes nós não nos apercebemos disso. Então, das principais ferramentas e estratégias, principalmente que eu usei durante o estágio, foi apresentar aos alunos como a música já estava fazendo parte do cotidiano deles e eles muitas vezes não estavam percebendo isso, né? E como a música se mostra, né? Se apresenta interessante ao ouvido do aprendizado. Então, aqui, ano de 2024, durante o estágio obrigatório 3, estágio esse que abrangia turmas de ensino médio e também uma turma de espaço não formal de ensino. Foi escolhido
como espaço não formal de ensino, um projeto da Banda do Corpo de Bombeiros da cidade de Joinville, Santa Catarina, onde foi observado as aulas nesse espaço que não é um espaço formal de ensino, né? O Corpo de Bombeiros possui uma outra atividade fim, porém mantém um projeto dentro da unidade, dentro do quartel, um projeto de ensino de música para crianças e adolescentes. Então lá foram feitas observações, mas não foi atuado lá como regente. Porém, já no ensino médio, turmas do ensino médio, eu estive atuando como observador e depois como professor regente. Então aí surgiu o grande desafio de elaborar atividades musicais que prendessem a atenção dos alunos, a elaboração de estratégias que fizessem com que esses alunos obtivessem um certo interesse em aprender sobre música. Foi aí que surgiu também o tema deste projeto de ensino, como que o professor vai possuir uma boa didática, como que o professor vai trabalhar música, o que o professor precisa ter, na minha opinião, para que a aula de música seja um sucesso em sala de aula, não seja uma aula desinteressante, não seja um assunto que não cause interesse aos alunos, as ferramentas que o professor, na minha opinião, baseado nessas experiências com turmas do ensino médio, com adolescentes já, as experiências que eu tive e que os elementos que eu tracei como estratégia e que, na minha opinião, deram muito certo no ensino de música neste local. Então, a gente começa trabalhando com o aspecto de uma boa comunicação, né, porque é necessário que o professor ele entenda que o assunto que ele vai mencionar passa pelos aspectos do fator comunicação. Todos nós estudamos sobre os elementos de uma boa comunicação, né? O emissor, o receptor, a mensagem, né? O canal da mensagem, todos esses elementos da comunicação. Esse conhecimento está disponível em qualquer livro acadêmico, em qualquer fonte de informação. Nós percebemos que a comunicação ela faz parte do sucesso de um assunto a ser transmitido. Então, tanto o professor quanto alunos precisam estar em concordância dentro dos aspectos, né, dos pilares da boa comunicação. O professor precisa entender para que turma ele está direcionando a música. Né? Você não está direcionando música para crianças de 5, 6 anos. Nesse caso, eu teria que mencionar música para adolescentes, então eu precisaria falar numa linguagem que eles compreendessem, eu precisaria trabalhar com elementos que fossem do universo dos adolescentes, eu precisaria estar no mesmo plano que eles para falar a linguagem, entre aspas, deles e fazer com que eles entendessem a música através do aspecto e do cotidiano deles. Estão falando a linguagem dos seus ouvintes. É importante que o professor atente-se para os elementos da comunicação, né? Como metodologia, o primeiro passo que eu usei foi o de observação, né? Como mostra a imagem de minha autoria, a turma com quem eu trabalhei, ensino médio noturno, né? Uma turma do segundo ano do ensino médio noturno de uma escola pública estadual. Então, o primeiro processo que eu fiz foi o de observação, né? Você precisa ter atenção ao público com que você vai trabalhar, como é esse público, a faixa etária, a personalidade desse público, como eles se relacionam, como eles são, o que eles conversam, qual é o assunto que está no momento nas rodas de conversas, com o que eles trabalham, o que eles gostam, o que chama a atenção deles. Então eu circulei durante os momentos de intervalo nos corredores da escola, foi a estratégia que eu obtive, encaminhando pelos corredores da escola, fazendo amizades, participando das rodas de conversa, eu pude perceber o assunto que essa turma, nesse caso, estava em evidência, que era um trabalho da disciplina de artes sobre trilhas sonoras. Eles estavam preocupados porque eles precisavam produzir um curta-metragem
para a disciplina de artes, valendo nota, uma disciplina de avaliação, e eles precisavam elaborar um trabalho sobre trilhas sonoras. Então, aí foi o ponto-chave para eu iniciar as minhas aulas de regência em música, né? Fiz um questionário para saber o interesse deles sobre trilhas sonoras, expliquei que a música está presente na trilha sonora, né? Os elementos que nos causam furor, tristeza, alegria, nos filmes estão totalmente relacionados ao aspecto de trilha sonora, né? A trilha sonora, inclusive, é das categorias de premiação do Oscar do cinema, que já nos leva a ver a importância desse elemento musical na premiação e na produção cinematográfica. Então, através de um questionário, eu pude perceber as preferências, o que chamava a atenção deles, elaborei uma aula, e aqui já entra em estratégias, né, porque você não pode trabalhar com alunos do ensino médio, adolescentes que vivem com um celular em mãos, você precisa abandonar um pouquinho os métodos, né, que eram lá o quadro negro e o giz, e você precisa ir para aspectos tecnológicos, você precisa trabalhar com celular, você precisa trabalhar com ferramentas tecnológicas, né? O professor Mileta já fala que essas ferramentas precisam estar de acordo com uns pressupostos pedagógicos, né? Você também não vai usar uma ferramenta tecnológica que não esteja de acordo com o processo de ensino. E assim, levando também um instrumento para a sala de aula, os alunos, então, tiveram mais atenção ainda nas aulas de música, né? Esta imagem aí que eu registrei é de uma aluna que, através do aplicativo de celular, ela aprendeu algumas notas musicais, e aí ela já está executando, com poucas aulas, ela já está executando notas simples de música, chamando a atenção do aluno para o processo de também praticar aquilo que ele está ensinando, né? Como resultado, nós vemos aí uma prova sem consulta, a maioria dos alunos obteve nota 10, sem consultar nenhum material, o que prova que as aulas precisam obter a atenção máxima dos alunos, a participação e o conhecimento, e esse resultado que foi acima do esperado, né? Então, encerrando, né, é indiscutível o fato de que o professor, especificamente nesse caso de música, ele precisa de um preparo acadêmico, ele precisa ter criatividade, ele precisa observar, ele precisa trabalhar com alunos dentro daquilo que ele veja que é o que ele precisa ensinar e somar junto ao interesse dos seus ouvintes, né? Aqui as referências utilizadas neste projeto de ensino. Muito obrigado.